Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Leonardo Lorenzo. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. É um prazer enorme estar com você aqui e falar um pouquinho sobre o que a gente está construindo, o que a gente está buscando aí com essa nova empresa e discutir um pouquinho sobre tendência e o que a gente acredita como o futuro desse mercado de seguro aí que é tão discutido. Sem dúvida. E, cara, tem muita coisa pra gente contar. Esse bate-papo tá Opa. riquíssimo de informação, de vários insights. Bem, para você que tá acompanhando, vendo, nos ouvindo, tome nota, viu? Que muita coisa boa tá pra vir aqui. A tua cabeça hoje vai explodir, não tenho dúvida disso. Vai realmente mudar a forma de pensar sobre seguro, já que, né, Léo e a equipe dele todinha tá revolucionando esse mercado, trazendo opções, trazendo variedade, trazendo assertividade para quem precisa, que é todo mundo aqui, né? Eu, você, o consumidor geral, como um todo. Mas, Léo, antes de a gente entrar no nosso assunto principal, eu sempre peço para que o meu convidado ele possa se apresentar um pouquinho, contar a sua trajetória de carreira, né? Sei que você já fez muita coisa, mas tentar aqui dar uma resumida aqui para a gente conhecer um pouquinho mais. Por favor. Claro, com certeza. Bom, eu sou filho do mercado de seguros. Há 22 anos eu trabalho nesse mercado e praticamente as minhas experiências todas profissionais foram voltadas para esse fim, né? É, é um bocado, é um desafio e é Pois engraçado é. porque tem umas coisas que a gente está tentando resolver desde 20 anos atrás e que agora começaram a ser trabalhadas. Isso é muito legal, chegar lá. Bom, então, eu sou fruto desse mercado, né? Trabalho no mercado de segurador, de previdência e capitalização há mais de 20 anos. A Simple2You, que é a empresa que eu lidero hoje, ela é parte de um grupo maior, que é o Grupo MAG, um grupo muito antigo, com mais de 180 anos de história. E o meu primeiro desafio na MAG foi construir o portfólio de varejo dessa seguradora, que na época trabalhava apenas para funcionalismo público. Então, foi o meu primeiro grande desafio dentro da MAG. E ao longo do tempo, eu fui adquirindo outras responsabilidades e ajudei a construir o ecossistema de inovação desse grupo. E é um ecossistema bem rico, né? Ele tem universidades que apoiam, a gente tem uma rede de pesquisa ampla para captação de feedback de cliente, a gente tem programa de InsurTech que gera mais de 30 big ideas por ano em que a gente pode utilizar Caramba. ou não. Então, tudo isso me levou, né, como profissional, a ter uma visão ampla do mercado e saber e sofrer com as coisas que estão ali colocadas como problemas dos nossos clientes e que a gente não conseguiu resolver. Eu falo sempre que os problemas são antigos, mas a sociedade não para. Então, com certeza, o contexto daquele problema muda todo dia e não adianta usar a solução de ontem e amanhã ela vai ser diferente, né? Então, essa é a minha história, né? No início do ano passado, eu fui convidado a construir a Simple2You. A Simple2You, que é uma startup, né? Ela tem 8 meses de vida, ela está novinha, a gente construiu ela, e ela foi criada para outro objetivo. Então, enquanto a minha escola lá na MAG era de planejamento previdenciário, de histórias de longuíssimo prazo, na Simple a gente cuida de coisas do dia a dia, coisas que não desmontam a família, mas prejudicam o orçamento, é o dano na casa, é o roubo do Sim. celular, são pequenas coisas. E o meu desafio hoje, concluindo aqui a minha história, né, é não servir a esse mercado ou não resolver essa dor da forma como o mercado fez até hoje. E amargar 15% de penetração na população, 20% de penetração na população, que é o que esse mercado oferece hoje. Com Caramba. ofertas, já tendo um retorninho aqui, mas me disse se está tudo bem. Com ofertas que são... Para mim tô ouvindo bem. Maravilha. Então, vamos seguir. Com ofertas que são padronizadas, massificadas. Então, a gente, na Simple, eu me dediquei e me dedico hoje à criação de um modelo de seguros onde o segurado vai lá, contrata e tem o benefício no exato momento em que ele precisa. É aquele modelo chamado on demand. Super inovador e pouco conhecido ainda no mercado, com muitos desafios, mas como eu já falei para você em outros momentos, assim, tem sido uma delícia criar alguma coisa que é tão voltada para cliente e que dá autonomia para ele fazer o que ele bem entender. Acho que esse a minha grande motivação hoje. Cara, assim, várias coisas que você foi falando aí da sua trajetória me chamou a atenção aqui. Primeiro, óbvio, né? Pelo seu tempo já de estrada nesse mercado,
você vivenciou várias mudanças, várias revoluções, né? E vários contextos diferentes. Problemas ainda são os mesmos, mas o contexto mudou, mas a tentativa de solucionar aquele problema ainda era o mesmo formato, né? Então, assim, não chegava a canto nenhum, né? Isso é Exatamente. a verdade. Mas, até antecipando aqui o contexto, a tecnologia, então, mudou também muito ao longo desses 20 anos e, cara, a gente pode dizer que a tecnologia que a gente tem hoje é uma tecnologia totalmente diferente do que a gente tinha há 20 anos atrás, possibilitando novos caminhos, possibilitando a Simple2You oferecer um serviço, cara, que você falou sobre on-demand. É muito interessante isso e muda totalmente o contexto de relacionamento. É uma visão totalmente ligada à necessidade do usuário. Então, cara, tentando fechar aqui o meu raciocínio, estar muito conectado à necessidade do usuário e ao contexto do momento, contexto tecnológico, financeiro, econômico, faz diferença para vocês? Mas com certeza, na verdade, a Simple to You ela é fruto desse contexto. Ela jamais existiria se eu não tivesse um ecossistema ou recursos externos que viabilizassem esse negócio. Ela é fruto do chamado Seguros 3.0, né? Pensando nas ondas, Sim. né? O 2.0 foi aquele que cresceu com a internet e agora a gente está falando de alta conectividade. O cloud é um maior exemplo disso, de que como é que ele me Sim. favorece nesse contexto. Imagina a necessidade, né? Você tem um seguro, que você tem uma cadeia de valor, que você contrata alguma coisa, e o seguro está ali para conseguir dar valor ou proteger aquela cadeia de consumo. Então, eu comprando um bem que vai ser entregue na minha casa, ele precisa chegar na minha casa inteiro. Ou eu fazendo uma viagem e eu tenho certeza de que se acontecer uma eventualidade, eu vou ter como me recuperar e voltar. Esse tipo de necessidade, ele era atendido de uma maneira tradicionalista, né, com apólices longas, apólices de longo prazo, e agora não precisa mais disso. Ele pode fazer, se a seguradora tiver coragem, né, e capacidade, ela vai cumprir com o seu papel naquele exato momento em que ela precisa. Isso só é possível se você for 100% conectado àquela jornada. E a tecnologia está trazendo isso. A tecnologia, a velocidade das informações, a quantidade de dados que a gente tem hoje para poder entender e prever de que maneira esse comportamento vai seguir dali para frente. Então, com certeza, a tecnologia hoje é a base do meu negócio. E mais importante, assim, não só do meu negócio, historicamente, o mercado de seguro vai a reboque, né? Como eu Sim. falei antes, né? Então, se eu tenho uma necessidade aqui de uma cadeia de consumo, ele vai lá depois proteger. E a tecnologia está trazendo tanto insight que esse jogo está começando a virar um pouquinho. E as insurtechs estão sendo um grande veículo para isso, né? Então, assim, uma tecnologia foi criada, então eu tenho uma capacidade de identificar que ele iniciou um processo e terminou um processo, tem um marco temporal. Esse fato, que é um fato geral, que não tem nada a ver com seguro, me gerou um insight de dizer, poxa, então a gente pode criar um produto que vai usar esse trigger de entrada e de saída para cobrir o cara nesse momento. E aí a gente decorre de tudo que é necessário para viabilizar isso. Então, a tecnologia está permitindo que o mercado de seguro não seja reativo, ele seja proativo. E aí eu acho que é muito da disposição de quem está garantindo os seguros e quem está querendo prover soluções para os seus segurados. A proatividade está muito associada à necessidade do momento, né? O conceito on-demand, né? Você citou aí um exemplo bem interessante, que às vezes você tem algum outro problema na sua casa, um pequeno problema na sua casa, mas aquele pequeno problema naquele momento não significa que é um problema que persiste, né? Ninguém quer ter um problema que não seja resolvido, eles querem resolver logo. Então, é muito conectado ao momento de cada usuário. Então, é praticamente um alfaiate, né? Aquele sobre medida, né? Literalmente você está entregando aquela solução para aquela família, para aquele seu cliente, consumidor, no momento que você não poderia planejar no modelo antigo, né? Ah, você vai assinar uma pólice aqui de 36 meses. Cara, sei lá o que vai acontecer em 36 meses. Bloco de papel maravilhoso para você oferecer. Né, e tem um detalhe importante aí, que não tem a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento e educação. O brasileiro, diferente de outros mercados, né, isso é muito diferente em cada mercado, ele não tem educação de seguro, ele não foi educado para isso. Né? Ele vive o dia, ele vive a sua rotina,
Então, como é que eu educo essa população sobre a importância do seguro? Não é sentando com ele e explicando que ele vai ter que comprar uma pólice para a casa dele e que eventualmente isso vai acontecer num raio de tempo que é longuíssimo, ele não consegue alcançar essa necessidade, ou poucos conseguem, né? Não dá para dizer generalizar. Então, no momento em que você consegue conectar aquele problema ali que está acontecendo na hora, então vou dar um exemplo. Eu vou viajar e eu vou alugar uma casa de temporada, vou passar 15 dias nessa casa de Sim. temporada. Quem nunca foi para casa de temporada preocupado sobre a vizinhança, se ela era perigosa ou não era perigosa? E aí eu vou levar o meu relógio, eu vou levar o meu computador, porque eu não sei, parece que roubam nessa vizinhança, né? Aquelas preocupações de sempre. Sim. Se eu consigo entregar uma solução em que, no momento em que ele faz essa reserva dessa casa de temporada, ele tem uma proteção pelo período que ele está na casa de temporada, ele é tão fluido que ele compreende na hora que é necessária aquela proteção. E não porque alguém sentou comigo e discutiu uma coisa que pode ser que aconteça lá daqui a quanto tempo. Então, repara que, dependendo da proteção que a gente está oferecendo, é muito mais fácil educar e trazer relevância para aquele produto, né? Clareza sobre a importância, no momento em que você está usando ele efetivamente, você vai precisar dele. E uma ressalva, um parênteses aí, eu não estou dizendo que compromissos de longo prazo não devem acontecer. Sim. A Existem gente assuntos não é que são... excludente, né? Não, existem assuntos que são disso. Se eu vou falar da minha aposentadoria, ela é essencialmente de longo Sim. prazo. E tudo bem. E vamos fazer essa consultoria, e ela vai ser diferente, com certeza, da consultoria digital ou automática que hoje a Simple2You oferece em muitos dos seus produtos. Os dois mundos convivem. O ponto é como a tecnologia favorece esses dois mundos para que o cliente que tem aquela necessidade, ele diz que ele tem ele sofre quando o problema acontece, quando a eventualidade acontece, de que maneira eu consigo trazer clareza de que a minha solução ela resolve aquele problema. Acho que esse é o nosso desafio de todos os dias. Agora, Léo, uma coisa que você deixa muito claro que a Simple2You está muito preocupada com o usuário, né? Com o que ele está vivendo e vivenciando naquele momento, seja no presente, de curtíssimo prazo, né? No agora, e para algumas coisas mais à frente. Mas, assim, o mercado de seguro já não é um mercado tão novinho, né, cara? Você vivenciou aí boa parte, o mercado já existe mais tempo ainda e já tinha um modelo tradicional, né? Um modelo já bem consolidado no mercado de operar, enfim, de mover todo esse mercado. Como é que esses outros parceiros seus aí têm visto vocês, a Simple2You, cara, tentando inovar, inovando e mudando a cabeça deles e dos clientes? Como é que tem sido essa percepção do mercado em relação a isso, na ótica não só do cliente, né, mas também na ótica da concorrência, do que o pessoal tem visto e falado com vocês? Você sabe que você está criando alguma coisa nova, você está quebrando algum tipo de padrão com a quantidade de pessoa que te questiona sobre a viabilidade ou não acredita naquilo que você está fazendo, né? Se todo mundo achasse que está Boa. tudo certo, ninguém ia inventar nada de novo, né? Então, acho que é um pouco disso. A gente tem muita coisa acontecendo no mercado de seguros que botam na mesa toda essa complexidade, né? Entre o novo e o antigo. Eu não considero que a Simple2You ela desmonta um mercado que tá estabelecido. Em muitos casos, tá? O que a gente faz é dar capacidade para que a gente proteja situações em que elas não estavam embarcadas dentro do contexto atual. E isso é um entendimento geral sobre a Sim. digitalização do mercado de seguros, né? As ondas foram assim, né? A gente tinha a intermediação pessoal, presencial, muito forte dentro do mercado de seguros, e uma onda de digitalização aconteceu, com um sonho de que apenas uma experiência 100% digital, conectada, com poucos cliques, resolveriam, né, essa penetração, a forma como você chega nesse mercado. Se entendeu que muitas vezes essa visão empobreceu as ofertas que a gente entregava para os clientes, então ele fazia 2 cliques com alguma coisa que não tinha a menor relevância para ele, então ele comprava do mesmo jeito. Então, e aí, hoje, onde é que a gente está no mercado, né? Já se entendeu que a tecnologia favorece o acesso, a abrangência, a clareza dos dados, a transparência, né? Não existe uma operação digital
que se a seguradora erra, na hora o cliente não percebe, ele vai ver na hora que deu um problema. Sim. Então, a transparência é maravilhosa nesse sentido. Mas a intermediação permanece. O que acontece é que esse intermediador mudou. Ele tem uma outra forma de lidar com o mercado, uma outra forma de distribuir esses produtos. Então, tá mais ágil? Para sua pergunta. Oi? Será que está mais ágil? Ele vai ter que ficar mais ágil, porque os que não são mais ágeis, eles não vão sobreviver. Esse é o ponto. Porque não é uma questão do que eu quero. É uma questão do que o consumidor acredita. Então, assim, se ele está buscando uma forma de consumo que não tem nada a ver com o que eu faço há 200 séculos atrás, ele não vai aceitar. Cada vez menos o consumidor aceita coisas que ele não acredita. Então, ele não tem porquê. E seguro não é uma coisa que é diferente, é um produto que ele não precisa comprar para trabalhar, para viver o dia, para fazer as coisas. Então, ele tem que acreditar que aquilo ali tem valor para ele. Então, voltando ao seu ponto inicial, né, assim, até que ponto vocês estão incomodando, até que ponto vocês estão pegando esse mercado, até que ponto essa mudança, essa transformação dói, né? Dói, com certeza, assim, a gente tem essas acomodações, mas o que a gente vê hoje é uma complementariedade muito forte, porque mercados que já existiam e que a gente consegue trazer uma dinâmica mais conectada, mais rotineira, mais imediatista, ela vai ter uma parcela digital muito forte. E o intermediador está ali, o corretor ou qualquer intermediador que esteja ali no meio do caminho, está ali para entender que onde é que está o momento de proteção, onde é que está ali para eu buscar. Já os mercados em que a conversa é uma conversa mais pesada, mais ampla, o intermediador tem um papel mais presente. E aí a tecnologia está ali para trazer agilidade no processo, a transação digital, automática, na hora, em que ele vai conseguir se empoderar de mais informações para poder entregar uma consultoria mais completa para esse cliente. Então, não tem um mundo só. Tem vários tipos de produto que demandam diferentes tipos de consultoria, e eu, sinceramente, acho que o mercado é tão grande, assim a gente está tão no início, que tem muita coisa para acontecer. E a gente nunca esteve tão preparado enquanto tecnologia, enquanto conhecimento, enquanto ambiente externo mesmo, para que a gente consiga começar a entregar coisas que são diferentes. Aí de novo, vem da vontade do mercado, do garantidor, de ser pró-cliente. Sim. E entender que tem um período de educação aí, tem uma jornada a fazer. Então, quando a Simple to Use utiliza a tecnologia para conectar o seguro a um período curto de tempo ou para uma questão intermitente, né, um prazo em que ele precisa agora, não precisa amanhã, não quer dizer que essa autonomia vai estar, no primeiro momento, toda na mão do cliente, porque ele não entende isso. Ele não sabe usar essa tecnologia de cara, né? Assim, de primeiro momento. Mas você vai criando contextos em que ele vai entendendo. É o caso da casa de temporada que eu acabei de explicar. E com o tempo, ele percebe que isso tem um grande valor. E que ele pode usar, se empoderar dessa autonomia e fazer do jeito que ele quiser. Cara, isso aí mostra que estar mais uma vez próximo ao usuário, e a gente vê agora muito com essas novas tecnologias surgindo. Aqui no Brasil a gente está vendo já a implantação do 5G em largos passos. A gente tem uma percepção clara que vai vir novas possibilidades, novos consumidores, um público totalmente não mapeado, sendo agora mapeado pela essa enxurrada de novas tecnologias surgindo também. E também tem a questão do mercado. Você falou uma palavra que eu achei fantástica. O mercado é muito grande, né? Tem muito ainda a oferecer, tem muito ainda a se descobrir. Então, é até difícil dizer que o perfil do consumidor, né, desse tipo de produto já está 100% mapeado. Longe disso, né? Não, e eu, sinceramente, eu não acredito A gente está sempre em busca do consumidor de seguro. Eu não estou em busca do consumidor de seguro, eu estou em busca de entender o consumidor. Porque onde é que a gente se inspirou quando criou o on-demand no mercado de seguros? Dos outros serviços que esse consumidor consome. Então, vamos pensar lá no consumidor de hoje, né? Outros mercados já viveram esse momento. Então, é o streaming de música, é o streaming de vídeo, é o escritório que ele não paga mais um aluguel mensal.
Então, Sim. se ele vive, é a sua característica formal de trabalho. 42% da população brasileira trabalha na informalidade. Desculpa, 42% da força de trabalho é informal. Caramba. Ou seja, é um número muito relevante. Esses 42% não estão previstos no modelo clássico de seguro. E eles não têm as coberturas que hoje o governo entrega, né, para quem é dentro de um processo de CLT ou de um sistema de Sim. CLT ou coisa parecida. Então eles vão ter que buscar outras soluções. E esse informal, ele não tem rotina, ele não tem, ele é altamente conectado porque o telefone é a ferramenta de trabalho dele. Às vezes trabalha em casa, não trabalha no escritório. Então, como é que essa dinâmica é atendida no mercado de seguro? Então, o problema é outro, não tem nada a ver com o que ele, como ele consome seguro. O problema é assim, como ele vive. Como é que é a vida dele, o que ele quer de quem entrega soluções diversas. Então eu sou mais uma solução diversa, vou lá me adequar a esse modelo. Essa é a nossa capacidade. Assim, eu acredito muito que o sucesso de qualquer empresa, seguro ou não, é entender os sinais que estão aí no seu entorno. O contexto tem que estar muito bem mapeado. Se o contexto não tiver, você acredita numa ideia fantasiosa que só você acredita. Entende direito o que está acontecendo no teu Boa. entorno, e aí você vai conseguir encontrar, testa, prototipa, faz tudo, e aí você vai conseguir entregar uma coisa de valor para os teus clientes. Falando nesse tema aí, né, de tentar adivinhar o que o cliente vai querer, tentar simular. Aqui é óbvio, é um pouquinho do ensaio do que a gente possa imaginar para a tendência de futuro, né? Da gente tentar descobrir o que tem mais por vir. Já tem tanta coisa fazendo hoje, mas com a sua experiência, com a tua visão e com a equipe da Simple2You, o que vocês estão já vislumbrando aí para médio e longo prazo, tentando criar novos caminhos? Conta aqui um pouquinho para gente. Olha, tem muita coisa acontecendo no mundo que influencia o mercado de seguros. Assim, todos, assim, desde o blockchain, que já está com aplicações Sim, concretas, Web3, 5G, NFT, enfim, todas essas novas tecnologias, elas estão aí e todo mundo está tateando para entender de que maneira elas vão funcionar. Como é que qual a nossa forma de pensar na Simple2You? A gente se mantém atualizado dessas tecnologias. A gente tem agenda de futuro o tempo inteiro lá com o time da Simple2You, que é aquela agenda que a gente sofre um pouquinho, porque eu falo assim, gente, essa conversa aqui é aquela que a gente não vai conseguir resolver hoje, mas a gente tem que conversar sobre ela, entendeu? Mas ela não vai ser resolvida hoje. Então, acho que como é que a gente enxerga a tendência e o que vai vir pela frente? Então, primeiro direcionamento estabelece uma linha que você pode concretizar no curto prazo, para que ela aconteça, para sim, você ter para você consolidar alguma coisa e aprender alguma coisa com aquilo. Mas faz a fundação de uma maneira em que você consiga, ou não se limite a incluir features, tecnologias, métodos ou produtos que estão surgindo para você conseguir testar. Então, acho que a primeira coisa é essa forma de enxergar a tendência ou a novidade. E aí, nesse contexto, a gente enxerga que essa coisa do embedded insurance é uma tendência muito forte, que já é falada há bastante tempo, mas no curto, vamos pensar nesse ano que vem, a gente vai ter muita transformação por conta dessas tecnologias que a gente acabou de falar, próprio 5G, que vão nos permitir ser vão permitir que a acurácia daquela solução seja muito mais precisa, né? Muito mais rápida, muito mais veloz. Então, esse é um primeiro ponto importante. O outro aspecto que eu acho que vai começar a se materializar dentro das propostas de valor e dentro do relacionamento do cliente é esse ambiente de compartilhamento muito amplo, né? Então, a gente ouve falar do Open Insurance, a gente ouve falar sim, do Open Finance, Open Everything, né? De sim. novo, assim, a gente está nesse mundo, né? E eu acho que por força não só dos próprios consumidores ou por força do mercado, mas por força do próprio regulador, que hoje promove essa colocação do cliente no centro ali do processo, né? O Open Insurance, para boa parte do mercado, é uma obrigação. Então, elas têm que estar lá, Sim. têm que compartilhar.
Então, eu acredito que entre esse ano, o ano que vem, a gente vai ter um boom aí de soluções onde o compartilhamento é o centro da conversa. Boa. Se ele vai funcionar, não sei ainda. A gente tem discussões que são muito ricas aí Tem que entre... esperar um pouquinho mais, né? Porque, de novo, até que ponto o consumidor está preparado para administrar tanta informação? Né? Então, a gente tem um processo aí de entendimento de experiência, como é que ele vai Sim, usar, consumir essas informações para conseguir gerar. Mas a gente tem casos fora do país de Open Banking, que não é Open Insurance, mas serve como referência, em sim. que produtos melhoraram muito em cima do Open Banking. Então, acho que a pressão sobre o provedor está aí, e a gente não vai fugir disso. Não, de novo, não porque só o regulador criou Open Insurance ou porque a gente está acirrando a competitividade, mas porque o consumidor vai pedir isso. E ele vai começar a entender o valor dessas coisas. Então, acho que a gente vai ter um momento importante aí dentro. E aí, olhando um pouco mais para frente, eu acredito que, e olhando um pouco para a Simple to You, tá? A gente acredita muito nesse modelo. A conectividade, o que a gente discute de IoT há um tempo atrás, e que a gente foi embarreirado aí por uma série de questões de infraestrutura e de Sim. conectividade, enfim, essas coisas estão começando a cair agora de novo, né? A gente está começando a perceber um ambiente mais favorável. Então, é um mundo de possibilidades dentro desse contexto. Então, de leitura de você mesmo e a seguradora conseguir entregar um produto muito mais preciso, muito mais personalizado, ou dos seus bens. Você mapear a sua casa e conseguir, através de sensores, entender tudo que você precisa naquela casa. Tem um desafio aí que, se não existir incerteza no mundo, não tem seguro, né? Então, para a gente pensar, assim, É, se a gente sabe tudo, onde é que está a eventualidade, né? Onde é que está o mercado é. de seguro nesse momento? Mas é isso aí, a gente vai perceber que muitas coisas que hoje são caixas pretas, elas vão cair e a gente vai ter que reinventar esse mercado cada vez mais. Bacana, Léo. Eu compactuo 100% o que você está falando aí, mas a eventualidade é a própria vida, né? Viver é uma eventualidade desde a concepção, nascimento já é uma eventualidade enorme. Agora, o que me destaca muito é o seguinte, no mundo físico, né, no mundo real, às vezes quando a gente vai, citar aqui um caso, né? Às vezes quando a gente vai no mercado, a gente queria comprar ali um pacote de alguma coisa, a gente não queria comprar de 1 quilo, a gente queria comprar de 200 gramas. Mas o mercado não vende, ou vende de 1 quilo ou vende de 500 gramas. Aí você fala, mas eu só vou usar 200. Ok, no mundo físico, essa personalização às vezes é complexa. Ainda é um caminho muito longo para a gente conseguir personalizar essa necessidade do consumidor. Já no mundo virtual, não. Isso que você comentou, Léo, acho que faz todo sentido. Por quê? A partir do momento que a gente compartilha nossos dados, óbvio, de forma segura, de forma restritiva, né, com toda a proteção, eu tenho capacidade de receber um produto personalizado. Então, se a Simple to You, por exemplo, ela consegue me entender bem, ela consegue formatar um produto muito mais à minha necessidade. E no mundo digital, permite esse ajuste grama a grama, né? Já que no mundo físico, fazendo um paralelo aqui, já não permite. Então, a tecnologia, para vocês e para o mercado de vocês, é assim, é a chave do sucesso. E quem dominar bem a tecnologia vai poder construir produtos mais customizados, que vai atender melhor o consumidor. Fiz essa linha de raciocínio aqui, tá certo? Viajei muito, fala aqui pra gente. Nossa, está perfeito. Mas o que você falou um aspecto, que é usar a tecnologia para compreender melhor o seu usuário, compreender melhor o seu cliente. Acho que esse aspecto é crucial, que você pode ter um melhor processo mais lean, mais tudo que você quiser, mas se ele não compreender que aquilo ali é importante para ele, vai ficar lá lindamente parado sem ninguém buscar aquela solução. Mas a tecnologia também é um fator de eficiência financeira mesmo. Então, você mencionou o supermercado, né? A dificuldade do supermercado em, por exemplo, vender 3 fatias de pão. O chefe tentava Sim. fazer isso, né? E não funcionou, porque os custos eram altos. Mas 3 fatias de pão lá para o solteiro, que não come aquele pacote inteiro, ele estraga, né? Então, eu Isso. posso falar de experiência própria. Por que não funcionou, né? Não é só você não compreender o cliente, é porque os custos não permitiam. O digital, ele te permite reduzir isso muito.
E repara, eu estou cortando aqui o digital não estou falando de prospecção de clientes dentro do mundo digital. Isso não é barato. A gente sabe que esse mundo é caro. Sim. Mas eu estou falando de transacionar no mundo digital. Isso é extremamente barato. Aí, de novo, vou puxar aqui para 5to, que é o que a gente está. Minha história aqui atual. Se você entrar lá no site da 5to, você vai dizer assim: olha, seu seguro por menos de R$ 1, seu seguro por R$ 3. Poxa, como é que eu viabilizo um ticket tão baixo, né? Um prêmio tão baixo? Porque a tecnologia me permitiu que ninguém põe a mão para aceitar aquele cliente. É uma máquina que olha para um determinado número de pessoas, uma Sim. máquina de um algoritmo que analisa aquelas informações e entrega a aceitação ou não daquele seguro. E entrega na hora. Onde é que está o humano aí, que é o custoso, né? Assim, no sentido de desenvolvimento? Ele está em calibrar essa máquina, em olhar para o resultado dela ao longo do tempo. Então, o digital permitiu não só entender o cliente, mas reduzir os custos. No mercado de seguro, o alcance, né, físico era um desafio, mas outras coisas também eram desafios, como cobrança, como aceitação do risco, e essas coisas estão caindo cada vez mais. Então, viabilizam modelos como o que eu acabei de explicar, que é o modelo que a gente faz hoje. Não tem problema de ticket baixo. O que a gente tem que ter é um processo adequado para o ticket baixo. E, de novo, o ticket baixo não quer dizer produto pobre. É um produto, com certeza, para um objetivo muito específico, porque ele não pode ser Sim. amplo e custar R$ 2. Então, acho que é um pouco entender todas essas nuances aí na hora de construir o teu modelo de negócio. Cara, você falou do ticket baixo, a gente com certeza tem um exemplo, né, da caneta Bic. Acho que não É tem exemplo maravilhoso isso. melhor, mais clássico do que esse, né? É o mais barato desse mercado, funciona e atende a um Funciona, público. Mas também a gente funciona tem maravilhoso. outras canetas e outras canetas que não se chamam canetas, se chamam outras coisas. Mas no fim ainda é uma caneta, né? Com outros valores, com necessidades específicas, né? Mas Exato. isso você contou, Léo, acho que faz todo sentido. E aí também dá um spoiler aqui, né? O que vocês já estão planejando para lançar no futuro? O que vocês estão aí? Tem um termo que a gente usa muito na região aqui. O que vocês estão traquinando aí dentro para poder lançar? O que vocês já lançaram? O que vocês estão pensando em próximos anos? Bom, a gente é uma jovem, né? A 5to é super novinha, então ela está no seu pleno processo de aprendizado. A gente já ajustou várias coisas na seguradora ao longo desses 8 meses de discussão com distribuidores, parceiros. A gente está crescendo a cada dia. E quais são os nossos planos, né? Aquela coisa que eu falei da fundação, ela é real e a gente efetivamente está fazendo isso. A gente criou uma fundação 100% digital, com um processo automático em boa parte das suas rotinas, mantendo ali o humano nos momentos mais relevantes em que ele tem que estar efetivamente, e estamos crescendo as nossas soluções. Então, partindo primeiro do portfólio, a 5to não é uma seguradora monoproduto, ela não deseja isso, ela quer ser a casa de todos os produtos no modelo on-demand dos seus clientes. Então, a gente vem crescendo com esse portfólio ao longo do tempo. Hoje, a gente oferece seguros acidentais, de maneira geral. Então, um autônomo pode ter a cobertura só durante o trabalho. A gente tem coberturas de residencial, de temporada e de assinatura mensal. Está saindo do forno o nosso seguro Opa, celular. Nos próximos dias, aí, semanas, talvez, vocês vão pegar essa novidade. E a gente fecha o ano ainda com seguro de bicicleta. Então, a gente vai fechar o ano com esse portfólio, que já nos permite ter diversos diálogos aí com a nossa audiência. Diálogo de esporte, diálogo de trabalho, mobilidade, bem-estar, viagem. Então, tudo isso vai ser parte da nossa conversa, já está sendo e vai ser enriquecido ao longo do tempo. E no ano que vem, a gente vai sentir se já é hora de crescer em portfólio mais ou se a gente vai crescer em experiências. E aí a história da fundação, ela está lá para isso, né? Então, hoje a gente tem na 5to uma moeda que é de onde ele consome os seguros a cada vez que ativa. Essa moeda vai ser um programa de relacionamento mais amplo. A gente tem uma carteira, né? Uma carteira virtual de seguro que vai oferecer mais serviços para esses clientes. Então, todo esse contexto dentro do meu ecossistema vai ser enriquecido nos próximos meses. A gente tem como meta aí para 2023 atingir a marca de 50 mil clientes e conversando e 50 mil clientes recorrentes dentro da nossa plataforma. Esses são nossos objetivos aí de curto e médio prazo.
Bacana, cara. E já vou deixar antecipado aqui. Antes de atingir essa meta, volta aqui pra gente para contar essas novidades. Eu tenho certeza que essa meta vai ser atingida muito antes, principalmente porque para mim faz todo sentido, Léo, que você está comentando, porque tem uma coisa customizada e que vai muito do meu tempo, né? Pô, você comentou aí, vou fazer uma viagem com a minha família. Por que não, né? Ter um seguro ali também para poder deixar mais tranquila aquela minha viagem, não ter... É o famoso aperreio, né? Não ter aperreio durante a viagem é bom demais. Sem perrengue, gente. Pelo amor de Deus, facilita a vida aí. Não tem porquê. Tá baratinho hoje em dia para resolver esse problema e faz na hora. Pois é, e o cara faz ali, ó, no celular mesmo, né? Não tem esse negócio de, tem que ir numa agência. Que agência, cara? Esquece, é o modelo passado. Bacana demais. Léo, a última pergunta aqui que eu faço para os meus convidados, né, que traz todo o contexto tecnológico aqui do Papo Cloud. E a resposta, ela não tem um direcionamento. Ela pode ser uma resposta técnica, ela pode ser uma resposta filosófica. É o que você vem do coração, o que você acha sobre o tema. Então, bora lá. Para o Léo, o que é essa tal da computação em nuvem? Ela não será técnica, porque eu não sou técnico com certeza. Então, ela vai ser mais filosófica. Beleza. Olha, eu acho que a computação em nuvem, eu acho que o valor dela está na última linha, né? E eu enxergo ela como um importante veículo de acesso e de inclusão, vamos dizer. Porque é ela que vai tirar, é um dos caminhos para reduzir uma série de barreiras, barreiras de infraestrutura, barreiras de volume, a conectividade, e viabilizando uma série de coisas que a gente está conversando aqui, que no final fazem com que pessoas que não podiam chegar naquela solução, elas passam a poder alcançar, porque o preço está melhor, porque ela consegue contratar de qualquer lugar. Então, acho que esse é o valor para o consumidor final da computação em nuvem. Para o homem de negócios, né, para aquela pessoa que está ali construindo o seu negócio, eu acho que ela permite também toda a quebra dessas barreiras, mas ela nos ajuda em uma coisa muito importante, que é colocar uma hipótese na rua, olhar para essa hipótese, coletar um volume de dados que é um volume de dados que não é convencional, e mudar e corrigir, e fazer essa roda girar da maneira como ela tem que girar, na velocidade que ela tem que girar. Acho que esses dois aspectos aí, para mim, representam bem o que é a computação em nuvem. Ainda bem que você não é técnico, viu, Léo? Porque a resposta foi na medida. Excelente, excelente. Léo, adorei o bate-papo, adorei demais poder conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer um pouco da Simple2You. Vamos voltar mais vezes nesse bate-papo, sim, para a gente fazer um desdobramento melhor disso aqui. E, cara, até a próxima oportunidade, viu? Vinícius, eu que te agradeço muito a conversa. Assim, com certeza, daqui a um ano eu vou ter muito mais história para contar para vocês aí de coisas que mudaram, que a gente criou de diferente, mas com certeza uma história de sucesso. E agradeço a você e todo mundo aí que ouviu um pouquinho dessa história no teu canal. Valeu. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou da história do Léo? O que você achou da história da Simple2You? Cara, tá simples. Veja, contrate também, faça a sua parte, né? Tá aí, o pessoal trabalhou pra caramba para simplificar um processo que antes era chato, moroso, cheio de coisa para fazer. Você tinha que sair da sua casa, agora está na distância de um clique, no seu celular. Conheça, vou deixar o link aqui da Simple2You para você conhecer um pouquinho mais. Lá, conhecer o site deles está recheado de várias informações. Bem, e você sabe, né, que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. E se você chegou até aqui nesse episódio, um comentário sempre vai bem, tá? Sempre ajuda aqui a plataforma a crescer e compartilha esse episódio também. Agradeço a sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?